começou a estar no meio dos outros povos, então decidiram que a Bíblia tinha que ser traduzida em outras línguas, para que todo mundo entendesse. Então, convocaram 70 sábios em Alexandria, 70, traduzir o Tanakh em grego, para o grego. Então teve a primeira tradução para o grego. E dizem que todos usaram a mesma palavra. Os primeiros que reagiram... Não era o Tanakh, era a Torá. Não, era a Torá, não era o Tanakh, porque o Tanakh é a Torá, Nevi'im e Ketuvim. São os 3 livros, que é o primeiro livro da Torá. Depois os profetas, depois os escritos. É só a Torá, ele tem razão. Foi traduzida para o grego. Os primeiros que reclamaram foram os próprios egípcios, que falaram que esses judeus são todos loucos, que os egípcios, imagina, se tinham escravos judeus, porque depois de gerações, ninguém sabia o que tinha acontecido no tempo das pirâmides. As pirâmides já tinham ido, e as pirâmides estavam lá, e ninguém falou que as pirâmides tinham sido construídas por escravos. Não tinha sido construída por escravos, já falei isso aqui. Não, as pirâmides foram construídas 1000 anos antes de que existisse. Tem um livro do Paul Drucker. Quais pirâmides? Foram construídas há 30 mil anos. Não, tudo bem. Então, mas os primeiros que se agitaram foram os próprios egípcios. Que falaram, imagina se os judeus foram escravos aqui. Essa foi a primeira. Mas depois foi traduzido, depois veio o cristianismo. E quando nasceu Jesus, nasceu o cristianismo, teve várias guerras na Judeia, se chamava Judeia, porque tiveram conflitos internos. Primeiro a Judeia foi invadida pelos babilônios, depois o templo foi reconstruído, depois foi invadido pelos romanos. Quando os romanos invadiram, nesse tempo tinha um Tiradentes lá que se chama Jesus, que se revoltava contra o poder, e foi, com o Pilato, foi eliminado como todos aqueles que se levantavam, como foi o Tiradentes. Mas o cristianismo teve muito fama, se difundia com a ideia. Especialmente tinha alguns que aceitaram a ideia, porque facilitava muito o fato de ser judeus, não precisava ser circuncisão, não tinha o caché, tinha as palavras bonitas. Então, tiveram muitos que seguiam Cristo. E dentro do próprio Israel surgia o cristianismo. E com esse cristianismo, quando foi tomada Roma pelos romanos, porque Jerusalém pelos romanos, porque quando no breve tempo que o Estado de Judá era independente, tinha um tipo de embaixadores em Roma. Isso foi no segundo século antes de Cristo, até por um tempo teve embaixadores, porque os judeus tiveram um governo livre, se autogovernavam. Mas depois, por brigas internas, o governo se enfraqueceu, chegou a Roma e conquistou tudo. E com a conquista de Roma foram levados 90 mil escravos judeus, que não eram só judeus, eram judeus cristianos, para Roma como escravos. E os judeus que já estavam em Roma procuraram liberar esses escravos, mas esses judeus estavam brigando, porque os judeus por Cristo brigavam com os judeus que não eram por Cristo. Então, como a difusão do cristianismo era mais fácil, por aquilo que eu disse, pela facilitação que tinha para aceitar o cristianismo, que tinha muito menos obrigações, não tinha caché, não tinha uma série de coisas. Não é só isso, os judeus não mantinham escravos. E essa foi uma religião que se difundiu pelos escravos. Mas não é igual os romanos, os gregos. É complicado. Vamos falar dessa Não estou ligado. É verdade. A história ficou complicada. Bom, ficou muito. Mas vamos falar no ponto que foi a divisão Entendi. total das duas opções. No terceiro século teve um imperador que se chamou Constantino.
o imperador Constantino, que tinha uma mãe que gostou da ideia do cristianismo, que, enfim, tem uma confissão que libera de todos os pecados que os judeus não aceitam, que ninguém libera de pecado nenhum, no que nós fazemos uma perdão dos pecados, não tem lá em cima o europeu vizinho, e você me perdoa, não perdoa nós, tem que devolver o vizinho. Então, o cristianismo facilitou muitíssimo a religião, e a mãe de Constantino se converteu ao cristianismo. Então, a mãe de Constantino se converteu ao cristianismo, então também ele se converteu. Aí ele mudou o Império Romano de Roma para Constantinopla, que se chamava Bizâncio. Agora se chama Istambul, é a mesma cidade. Ele mudou para lá, e lá fez o primeiro concílio para reunir todas as ideias cristãs. E lá foram escritos os evangelhos. Os evangelhos foram muitíssimos, muitos. Ninguém dos evangelistas tinha conhecido Jesus, ninguém. E foram vários. E quando se tratou de escolher os evangelhos, escolheram a dedo aqueles que eram mais cômodos no Império Romano daquele tempo. Porque se ele tivesse escrito que os romanos mataram Jesus, o imperador se sentiria culpado. Então foram os judeus que mataram Jesus. E foi alterada toda a história, toda. E daí para frente foi um dos inícios. Agora eu vou começar na neutralidade jurídica. Porque aí foi o início. Até o Papa, antes, quando era João XXIII, ele falou, quando fazia uma Via Crucis, e subindo a Via Crucis que se faz toda Sexta-feira Santa, não foram os alemães os culpados da matar os judeus, fomos nós com os nossos evangelhos, de que deu culpa. E por essa culpa geral, dizendo geralmente que os judeus matou Deus. Deus não se pode matar, mas os judeus mataram Deus. Você matou Deus, tá? Eu também. Então, difundindo que os judeus eram um povo assassino, que matou Deus, não tinha perdão do povo inteiro. Esse foi o começo da Segunda Guerra Mundial. Eu ouvi isso. Como? Eu não passei Segunda Guerra Mundial, mas eu era criança. Sim. E teve alguém que chegou e falou, vocês que mataram Deus. Exatamente. Você matou Deus, eu também. Aí eu falei, que tipo de sabão você está comendo para falar uma besteira dessa? Então, isso teve múltiplas partes. Isso evoluiu em vários séculos, em várias maneiras. Então, eu sei disso. Depois eu aprendi. Então, mas agora eu não vou falar depois sobre isso. Vou falar sobre atualidades, variedades judaicas. Aliás, você vê pensar hoje é o Rosh primeiro dia Chodesh. de Elul. Não, é o último dia de o primeiro dia de fato é hoje à noite. Sim, Tisha B'Av. Nós sabemos que em Tisha B'Av, no dia 15 de Av, se recorda um momento muito triste da destruição dos templos, mas como na Cabala judaica, até no próprio judaísmo, as coisas não param no momento mais triste, porque sempre depois do momento mais triste tem um momento que a alma tem que se levantar, tem que se abrir. A recorrência logo depois é Tu B'Av. Tu B'Av é o dia do amor, o dia dos namorados, o dia 15 de Av. O dia 15 de Av é um dia de festa. Se lembra também que as 12 tribos eram divididas, então se uniram em uma festa de comunhão, onde as moças que eram pobres eram ajudadas pelas mais ricas para aparecerem todas lindas, todas iguais, na frente. E sempre que uma das melhores festas judaicas cai no dia de lua cheia. Se vocês hoje à noite veem a lua está cheia, porque antigamente não tinha lua, tinha lua. E num país desértico, a lua é iluminada. E depois dessa festa, disso nós lembramos que tem o primeiro dia Elul, hoje à noite começa. E é um dos começos do ano judaicos. Judaicamente temos 4 começos de anos. É dia 11 de setembro? Como? 11 de setembro, acho que é, deixa eu chamar. Sim. É primeiro de Tishri. Sim, e na próxima lua nova, eu vou chamar. Agora vai ser lua nova, e na próxima lua nova eu vou chamar. Então, aquele de hoje é dedicado aos animais. Se faz a contagem dos animais, eventualmente, para serem sacrificados ou oferecidos.
a contagem dos animais. Dedicado ao quê? Dos animais, Sim, sim. Aí você falou alguma coisa também. a contagem. Ah, Dos sim. animais, eventualmente, sim. Ao censo. Então, me appena tutto. E depois vi a Rosh Hashanah. Rosh Hashanah que lembra o quê? O nascimento do primeiro homem. O nascimento do primeiro homem, Rosh Hashanah. O aniversário de Adão. Então, o nascimento da humanidade. Da humanidade se lembra em Rosh Hashanah. E por isso que no calendário judaico Tudo bem? não, para mim está tudo ótimo. Não, eu posso usar o microfone se não Agora eu estou ouvindo. Ah, agora está ouvindo? Tá bom. E depois tem outro começo de ano, depois de Rosh Hashanah, é o começo do ano nasceu o homem. E por outra história. Piano se vai. Exatamente. Então, o Rosh Hashanah é um dia de recolhimento, limpo a lua nova. Em seguida, nós temos Tu Bishvat. Tu Bishvat. Tu Bishvat é o dia 2 de Shvat, um dia de novo de lua cheia, quando em hebreu eles começam a brotar as plantas, a renascer as plantas, porque durante o inverno não tem plantas, e se celebra o renascimento das plantas, Então, nós temos 4 começos de anos. E hoje é aquele da contagem dos animais. Mas hoje, além disso, nós estamos num momento político complicado. Nós ultimamente só temos falado de Hormuz, da faixa de Gaza, e de Trump, e de Benjamin Netanyahu. Agora tem algumas anotações, porque todas essas coisas não me passam assim diretamente. Então, tinha algumas anotações que eu vou começar. Nós sabemos que Israel é um estado de guerra constantes, né? E é um estado menor do tamanho de Sergipe, mas está continuamente sob ataque de todos os vizinhos. Um estado pequeno. Mas em 2026, com mísseis do Irã, o PIB, não obstante tudo aquilo que ele fez contra, o PIB de Israel levantou, a moeda levantou, o Israel foi organizado, soube-se recompor, e a primeira startup do mundo, a startup das criações. Nós temos um inimigo não declarado, que não declara guerra, mas que não aceita Israel, que se chama Irlanda. E na Irlanda tem um antissemitismo, você sabe. Na Irlanda tem um antissemitismo, eles não aceitam nada. Tem só 3 mil judeus na Irlanda, o povo irlandês é muito antissemita. Então a Irlanda adquiriu um avião de 55 milhões para ser um avião super tudo. Esse avião de 55 milhões, esse avião, mas como os aviões atualmente têm uma técnica israelense que todo mundo compra, e eles não quiseram, porque eles estão boicotando Israel. Hoje eu escrevi sobre isso. Como? Hoje eu escrevi sobre isso, porque tem aparece o tempo inteiro a presidente lá da Irlanda. A Irlanda não aceitou esse aparelho. Então, o aparelho que custou 55 milhões de dólares, não adquiriu esse aparelho, que foi criado por Israel, porque Israel está vendendo startup. Muitas startups que nós conhecemos são todas de Israel. O equipamento é um equipamento que ajuda a estabilizar o avião, um monte de coisa. Um equipamento para tecnológico. O avião durante a neblina. Então, quando tem neblina, normalmente os aviões e lá não tem neblina, né? E lá não tem nem um pouco de neblina. Então, esse equipamento que serve para relativizar em qualquer aeroporto se tem neblina, a Irlanda não aceitou. E quando esse avião, um dos primeiros voos, tinha que fazer no aeroporto de Dublin, estava tudo neblado. Então eles tiveram que procurar um outro aeroporto para aterrissar. Deixa eu ficar lá. Só porque eles não aceitaram. A startup israelense
não quiseram pagar nada, a Irlanda gastou só 55 milhões de dólares para um avião. No fim, na Irlanda praticamente não consegue usar porque lá tem muita neblina. Acho que ele tem um pouquinho de tempo para pensar, não? Mas isso é ótimo. Não é só isso, a Espanha agora está com o maior antissemitismo, não sei se vocês viram, né? A Espanha já era. Espanha. Agora é a extensão do Marrocos. Agora é aberto. Só que assim, Estados Unidos tem bases da OTAN na Espanha que esse besta aí desse Sanches não deixou usar. Acontece o seguinte, que os Estados Unidos eles estão restringindo aportes da OTAN. A OTAN é como se fosse um consórcio onde cada um se cotiza para comprar equipamentos de defesa, vamos falar, e armamento. Então, o que vai acontecer? A Espanha está tendo que comprar armamentos. Da onde que a Espanha compra? Compra da Alemanha. Só que da onde vem esses armamentos? De Israel. Então, eles têm que comprar com sobrepreço. Então, que comprem com sobrepreço. E se lasquem, entendeu? Tem uma raiva disso que não tem tamanho. Não, e eu fico assim, arrasava. Como diz os brasileiros, procurou a troca. Sempre o mato. Agora, sim, Israel procura solução para muitos problemas técnicos. Isso não tem dúvida para ser aceito. Como ele falou, o Waze e muitos outros, não adianta enumerar todos. Mas este da avião da neblina, bem Adorei. feito. Então, nós temos também um outro problema. Muitos israelenses, depois de ter feito o serviço militar, fazem turismo. Em muitos lugares não são bem acolhidos. Parece que tem uma rede de hotéis que se avisam para não receber. Isso aconteceu no Brasil, na ilha de São Paulo, aconteceu na Itália, na Sardenha e em outros países. Infelizmente, os judeus não são bem aceitos. Nós vimos aqui no Brasil, aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, vimos um barco colocando a placa, não vinha judeus americanos. Sim, o barco colocou isso. No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, Não vi isso. Um barco No bar, eu entendi o barco. Não, no bar eu vi, mas esse bar, você sabe o que aconteceu, né? Fechado. Bem feito. Mas isso aqui, infelizmente, me lembra outra coisa. Quando eu era pequena em Trieste, tinha cartazes nos bares, proibindo a entrada de cachorros E judeus. Cachorros. passando um filme no Alabama, Festival Judaico, aquele resort Glossingers, que abriu na época de 30, 40, em Nova York. Os judeus não eram aceitos em nenhum hotel. Então, essa família Glossinger abriu a casa dela e começou a abrir o hotel só para os judeus. E parece que na Suíça fizeram sabotagem para um hotel que tinha um grupo de ortodoxos e outros. Antes de entrar, mandaram trocar toda a água de todas as piscinas. Ah, sim. Eita. É triste, né? Vou fazer o quê? Mas o turismo... Fazer o quê? Não, a gente não pode se calar, eu acho. Com licença, a Irlanda sempre foi, eu acompanho tanto, você sabe, sempre foi antissemita, ou agora tem um ministro, alguém lá que é... A presidente da Irlanda já se manifestou como antissemita mesmo, contra os judeus. E lá também tem essa invasão muçulmana? A Irlanda é mais complicada Acho para que ser eles são invadida. mais católicos, né? Meu país é mais católico. Católico protestante. Não é católico. Cristão. São católicos. Tinha briga de católico. Cristão. São católicos. Protestante. Eles Belfast. Onde que fica Belfast? São mais católicos. Sei. Belfast Eu sei que tem Belfast na Irlanda, assim. Tem o cristianismo de Irlanda e tem o Dublin e o Belfast. Estão brigados. Dublin é capital da Irlanda e Belfast faz parte da Inglaterra.
Eles não Eu são até médicos. era diretoria, ele não podia, ele foi. Agora está na moda. Imagina, no prédio, Está na moda. vai falar do navio. Quer dizer, a resposta Tem para a aquele. pergunta- Uma senhora lá, o Thiago Ávila. O cara abriu o escritório daquela porcaria de pessoa em Higienópolis. Existe Eu fui numa. Vocês têm. Deixa eu falar para vocês, vai ter eleições em breve. Tem uma senhora que eu tive a honra de conhecê-la, chama-se Cris Monteiro. Ela vai se candidatar a deputada federal. Eu achava bom nós votarmos nela. Eu queria falar, é que ela não gosta de falar de política aqui. Não, tudo bem, mas são atualidades. Com ela, O vai ser rapaz. deputado estadual. Estadual. E eu queria fazer um comentário com todo mundo aqui, principalmente com você, para a gente dar um pouquinho, que tem essa candidata, Patrícia, nossa Mônica Rosenberg, Sim, que começou Também. a campanha dela na minha casa. E todo mundo ficou assim, e eu já comecei É a jornalista, falar. Ela é advogada. advogada psiquiatra. ela está fazendo a campanha também para que as eleições possam durar 2 horas a mais e os judeus não possam votar no dia de feriado judaico. Mônica Rosenberg. A bandeira dela são duas coisas importantíssimas para mim: anticorrupção e antissemitismo. E aí foi aquela emoção, e as minhas reuniões que eu faço em casa, você sabe, né? De outro grupo. Resolvemos, eu falei já com netos, filhas, vamos fazer uma campanha assim, assado. De repente, fiquei sabendo de um monte de coisa, estou sem saber o que fazer, ela está pedindo ajuda, e eu queria saber o que vocês acham, porque nós temos que saber votar pelo menos num deputado federal, a Cris Monteiro, e num deputado estadual, né? Eu recebi a propaganda dela e gostei. Ela fala muito bem. Eu gostei bem, Mônica Rosenberg. Eu gostei muito da propaganda dela. Não conheço. O que me chamou a atenção dessa senhora Cris Monteiro, que ela é de um partido que a princípio está se mostrando limpo, que esse partido A Cris é Monteiro, eu já estive em várias reuniões com ela. Ela é muito filosemita, abertamente. Ela é o quê? Filosemita. Até a favor do na Câmara dos... Aqui, A Cris? a Cris A Monteiro. ela é um muito, edil. muito atuante a favor da judeus. A Cris Monteiro é ótima. Ela é deputada federal, né? E a Mônica falou, eu vou ser candidata estadual por causa da. Mas aí, eu estou sempre pegando fogo, com o sionismo, com essas coisas. Eu soube que o prédio que ela mora, onde uma amiga minha confiável, minha amiga, que quando foi Pensa, ou Hanukkah, que 90% do prédio das pessoas que moram no prédio que ela mora, iria fazer um Hanukkah embaixo, não sei o quê, e ela não aceitou, ela não quer misturar, não sei o quê, no Natal pode, árvore de Natal. Aí agora eu fiquei na dúvida, não sei se Cris Monteiro ou... não, Mônica Rosenberg. E outras coisitas mais, eu não sei como é que vocês estão achando essa campanha. A gente Ela ajuda fala pelo muito menos bem. uma deputada estadual. Como ela falou que nunca está se candidatando, eu pensava em votar nela. Vai votar. Eu tenho amigas que estão. Tem essa Cris Monteiro, ela ficou, quem ajudou ela muito foi aquele professor Locke, né, que é o N11 Buquia. E também não se candidata. Esse ano. Não se candidata a Eu fiquei chateada. A Cris Monteiro, ela é vereadora. É Ela vereadora. já manda uma verba do gabinete dela, já faz 4 anos para a CIP, e a gente reverte isso em lã, são mais ou menos de 4 a 5 mil reais, e a gente faz tricô com toda essa verba, que ela é administrada, os asilos de Campos do Jordão. Então, ela vem na CIP, ela fala comigo, ela era vereadora, agora que ela está A sendo melhor candidata. foi eleita a melhor vereadora de São Paulo, vem de uma bagagem Sim. enorme. E a verba que ela manda é muito importante. Muito importante. Provavelmente. Só transformada em lã, porque isso é tudo auditado,
E a gente faz gorro e cachecol para o lar das crianças e para 3 asilos de Campos do Jordão. Ah, e tem todos os enxovais da maternidade Cachoeirinha. É muita lã, 40 reais. Então, ela impediu aquele show daquele antissemita fascista. Ah, ela bloqueou ele. Kanye West. E bloqueou aquele. Ela bloqueou. Ela impediu o show do americano. Faz tempo que ela é nessa linha. Agora, eu achei no jornal italiano uma coisa curiosa, interessante. Israel é o lugar onde se fazem mais transplantes de rins, até de vivos para vivos, de doadores vivos, que se sacrificam para salvar uma vida. Eles dão o melhor. E aconteceu em Israel que uma coincidência que acabou sendo interessante. Um senhor que se chama Jonathan Rowe doeu um rim a uma pessoa que ele não conhecia. Quando ele veio a conhecer essa pessoa, ele ficou sabendo que essa pessoa era irmão de uma pessoa que tinha salvado ele quando teve um atentado da Intifada 24 anos antes. Ele falou, quando soube quem era, falou: teu irmão me salvou a vida há 24 anos e hoje estou salvando a tua. Com o meu rim. Uma coisa que aconteceu em Israel, aconteceu agora. Ele não, é uma coisa que ele ficou sabendo depois que tinha salvado uma pessoa que era irmão de uma pessoa que teve, em 2002, teve um atentado, onde morreram 5 israelenses e 25 ficaram feridos, porque o irmão desse que recebeu ali tinha entrado no meio e matado quem estava matando. Então, evitando, e ele estava lá e não morreu, graças a esse cara que matou o matador. Ele acabou dando o rim dele e ficou sabendo depois. Ele falou: você me salvou. Tem histórias lindas, né? E achei muito bonito, eu gostei. Então, essa elas, você sabendo que estão falando que está tendo vida lá no deserto, está aparecendo. Mar Morto. Olha, aqui tem uma coisa que eu achei também, que foi criado um laguinho por um míssil iraniano. Que foi lançado um míssil iraniano num campo de trigo, que estava no meio de vinhedos, de vinhas. E foi lançado um míssil e não matou ninguém, o míssil iraniano não matou ninguém, esse míssil. E fez um buraco, e aos poucos viram que esse buraco estava vindo água. E depois se encheu de água. Aqui teve um monte de gente que aproveitou para tomar banho. Então, aqui posso passar. Esse lugar se chama perto de Barcelona, fala o lugar. Então, entre o campo de trigo e de vinhedos, surgiu um lago. E todo mundo ficou preocupadíssimo, porque como em Israel falta água, tem muitas tubulações de água. Não, em vez esse projeto chegou até Lençol freático. uma mina de água subterrânea, que ninguém sabia que existia. Olha, aqui está a fotografia, você bem quer ver? Surgiu água no lugar onde saiu um míssil. Deserto do Mar Morto, e teve vida lá. Sim, aí nesse trecho eu também vi que o Mar Morto estava baixando o nível das águas. Agora apareceram, naturalmente, fontes de água não salgadas. Agora apareceram. Aí aparece o lago, lá aparece fontes não salgadas. Isso. Mas Israel tem muita água. Um sol. Tem, mas não achava, agora acharam. Por exemplo, Beersheba tem 7 fontes de água. Por que é que o rei David escolheu Jerusalém para fazer capital? Porque antes a capital era Hebron. Porque foi lançado água em Jerusalém. De fato, a gente vê os... Claro, tinha água Tinha mais, por isso, mas em toda a Galileia tem água. Meshilor. Sim, mas quando os judeus chegaram, quando chegaram
que começaram com imigrantes, tinha problema de água, tantos que eles pensavam em importar água com petroleiros, porque não tinha água. Até eles, agora, a maior fonte de dessalinização de água fica no Oriente Médio. Até o Irã estava usando a bomba de dessalinização de Israel para dessalinizar a água, que o Irã não tem água. E uma das piores coisas que acontece no Irã, que o Irã está com problema político, está com problema, está sem água. O único lugar onde não falta água é no cerco onde vivem. Mas você sabe por que dessaliniza água do mar em Israel? Para beber. Não para viver, porque tem água. É pelo custo. 1 metro cúbico de água, quer dizer, uma caixa de água normal, para uma casa, por exemplo, no Brasil, custa $5. É por causa disso. Então dessalinizam. Desaliniza, Mais claro. barato. É mais Não é barato mais barato do que tirar. que tirar de baixo. Bom, mas em qualquer jeito, Para tirar de baixo, você precisa de uma bomba. Bomba. Então de qualquer é mais jeito, caro. um míssil fez um buraco. Tá virando. Pode passar. Tá. Por um míssil, foi feito uma lagoinha. Tem gente nadando. Não são coisas que acontecem. Depois, entre as outras coisas, tinha uma coisa que tem muitas mensagens antissemitas. E na Alemanha surgiu uma pessoa das postas alemãs, da Deutsche Post, permitindo de fazer selos contra o antissemitismo. Então, sim, selos contra o antissemitismo. Mas foi na central, eles falaram que não podia fazer, que não pode fazer propaganda política com selo. Pode fazer propaganda de coisas que se usa, que nem Coca-Cola, por exemplo. Propaganda sim, mas nada de político. Aí foi feito um processo dizendo que isso não era político, que um selo desse era como uma promoção, os selos eram feitos para promoções de venda de produtos de marcas, mas não para produtos políticos. A explicação não fez crítica, porém depois falaram que isso era para a luta contra o ódio, o antissemitismo, e não é um tema político, mas é uma ameaça que pega toda a sociedade. Então é bom fazer selos contra o ódio e contra o antissemitismo. Isso foi aceitado na Alemanha, aqui está o selo. Achei interessante. Vira para cá, deixa você. De Deutsche Post. Eu estudei Tá bom. aqui em uma escola Obrigado. americana, graded, em Morumbi, e havia aula de alemão. E o professor Mr. Westfield, em minha classe, não eram grandes, deveria haver 8 ou 10 alunos. 3 das alunas, eu era uma delas, éramos judias. E Mr. Westfield teve a coragem, em uma classe, de começar a lisonjear o antissemitismo e Hitler. Eu me fui à diretoria e dia seguinte tinha outro professor de alemão. Foi mandado embora. Pero imagina a coragem, uma escola americana, um professor de alemão, lisonjear Hitler e todas as barbaridades que eles. Esse exemplo que foi aceito, deixou a pessoa que pensou nisso e falou: eu sou muito feliz com essa resposta, que essa pode ser alguma coisa que pode ser difusa para todo mundo. Uma campanha contra o antissemitismo no seno de todos os países. Então, para aquele comentário, você fala: bom, Maria, Não, eu só queria. Desculpa, eu cheguei atrasada. Mas existe um problema sério que atualmente em muitos meios, sionismo virou sinônimo de palavrão. Isso é muito sério. Sionismo O virou. pessoal escreve assim, nazi-sionismo. Eu escrevi embaixo, eu sou sionista com Isso é muito fruto de uma orgulho. ignorância difusa, mas se for em meios universitários, intelectuais, é muito É triste. impossível, eu me espanto como alguém
de meio universitário que se diz intelectual vai escrever uma Olha para aqui, porque você está falando para a janela. Tá, aqui aconteceu Não, também. tô falando- Uma pessoa na Bahia quebrou uma loja de uma judia e falou, sionista! Então, Se falasse para mim, sionista, eu falei, eu sou. Eu sou sionista. Eu sionista. não, a Clara Arte está processando um cidadão que foi perseguido na ditadura e ele manda uma carta para o Estadão. Ele manda uma carta para o Estadão, mas ele usa assim, como se sionista fosse um palavrão. Sim. E ele acusa a Clara Arte de processar ele, mas ele tem conceito, ele parte do princípio errado, entendeu? Então as pessoas não sabem que é sionismo. E E existe justamente este que é o ponto de partida da candidato aqui embaixo. A cultura vai ser o maior meio do antissemitismo. A cultura, porque as pessoas que são antissemitas se encontram. Isso acontece praticamente no mundo inteiro. Até nas universidades de fachada que defendem os pobres palestinos, não sabem a história dos palestinos que não existia. Não sabem, senão não seriam pobres, não falariam pobres palestinos. Não conhece, é falta de cultura, é ignorância. Aqui nós temos, continuando, só uma coisa mais interessante do que essa coisa da esquerda, os pobres palestinos sem terra, só estão tecnicamente esquerda, porque é da sociologia eu conheço. Então, os pobres palestinos, e para ajudar, os queers pela Palestina. Esse é o fato mais interessante. Queers. Os queers, não, os- sexuais É, apoiam LGBT. todo o movimento religioso, político, palestino, sem saber o que é. Então, a ignorância está cheia. Essa é a maior praga. como A sempre foi. ignorância é a maior praga. Não é esquerda. Qualquer militância que se baseia em ignorância é praga. Então, mas para eles, sionismo é palavrão. Então, ele é um movimento que eles falam esquerdista. Quem fundou Israel foi a esquerda, foi Ben Gurion, a Shomer Hatzair. Sim. Olha, Uma besteira, esses caras, ninguém quer ouvir. Eu recebi, depois eu vou te mostrar. Teve um cara que escreveu para mim que eu merecia morrer. Esse aqui eu vou denunciar. sim. Bom, me falaram isso muitas vezes. Para mim também. Eu recebo mais de 20 mensagens por dia falando isso. Sim, mas é um Eu tenho um canal absurdo judaico. isso. Sim. Me chamando de filha da puta e Sim. tudo mais. É, Isso mas- aí não tem Mas você é um cabimento. assassino, você não sabe que você matou Jesus? Assassino. Eu já falei, eu chamei o cara que Assassino. que tá comendo sabão. Lenny, que era cómico, que apresentaba, ele Alguns falam isso. inaugurou o Running Man Dog Show. Então ele decía, sí, fomos nós que matamos a esse Cristo, nos pregamos bem na cruz, e todo isso. Sabe por que nós fizemos isso? Porque ele não quis estudar medicina. Boa. Bom, também eu recebi uma charge que estava assim, um falando para o outro, você que é um homem inteligente, no lugar de ler de economia, de política, de coisas boas, por que você lê essas coisas antissemitas? Eu falei, perto dessas coisas que me deixam triste, deprimido, não sei o quê, aqui diz que a gente domina o mundo, nós somos os maiores do mundo. Eu prefiro ler isso aí, então tá bom. Vamos ler o protocolo de Eu pensava que você ia mencionar isso. Alessandra, Você sabe que Na verdade, até gente muito inteligente. escreva no Facebook onde que Foi uma pesquisa. eu sou militante. Alessandra, Não. sabe que nos meus canais de YouTube, quando no começo falavam vocês dominam o mundo, fazem todas as coisas, sabe o que eu respondia? Amém, que seja verdade, você tem razão. Deixa Que se torne verdade um dia. Deixa o momento Roberto. Uma bênção. Fala, Roberto. Tem gente muito inteligente e muito conhecida que também é antissemita. Sim. Então, não existe isso de que o antissemitismo é só ignorado. Não, é inveja Mas- também.
a palavra antissemita é errada. Sem dúvida, porque os semitas são os árabes também. Os palestinos também são semitas. Exatamente. Foi cunhada pelo um jornalista alemão no século XIX. Antissemitismo está errado porque também os árabes são antissemitas. O verdadeiro, a verdadeira nomenclatura é judeofobia. Judeofobia, exato. E essa existe desde que nasceu o cristianismo. Judeofobia. Eu estudei em outro lugar que não é aqui no Brasil, e onde eu estudei, eu aprendi um pouco diferente. Primeiro que levantaram que não teve um só Jesus, teve mais de um. Ah, bom, nós temos... Sabatai Tzvi, alguns. Mínimo 3. No mínimo 3. Sim. Mínimo 3 Jesus. Nós tivemos vários... Mas isso é outra história. Porque esse daí É não... o pai, o filho. Não. É isso aí, em virtude dos relatos dos apóstolos dele, das coisas. Depois teve o sabatianismo. Isso. Que é... Como é que é o nome certo dele? Sabatai. É o Sabatai. Shabbatai. No próprio judaísmo, na religião messiânica, que diz que naquele dia haverá o tempo no qual as espadas virarão aradas, onde o lobo vai comer ao lado do Carneiro. onde haverá uma paz e todo mundo se entenderá. Então, como tem essa ideia messiânica impregnada no judaísmo, como sempre tem a ideia depois do pior, no melhor, que nem depois de Shabbat, o dia do amor, tudo depois do pior vem, sobe. Então, tem a ideia que sempre vai chegar o melhor. Então, em várias épocas, eu sabia de vários, não eram só 3, eram mais. Eu só lembro do Shabbatai, porque Shabbatai é o mais famoso. O Shabbatai é o mais famoso, porque ele nasceu no dia de Shabbat. Depois ele casou com uma mulher que acreditava tudo pelo que ele falava. Ele era uma boa companhia. Depois ele teve muitos que acompanharam, que duvidaram. Eu não lembro tudo o que ele disse, mas era muito... Então, naquela época, vocês leram aquele livro do Robert Graves, Eu, Cláudio Rei? Depois tem Eu, Cláudio Deus. São 2 livros. Esse cara era historiador. Tinha muitas seitas lá na Judéia. Mas tinha muitas seitas mesmo. A começar, vou citar alguma. Mas esse do sabatinismo, teve muitos que foram atrás da ideia dele, que ele era para salvar o povo. Até que chegou com um sultão. Ele que ia salvar o mundo, o sultão viu um pouco e mandou cortar a cabeça. Acabou. Mas ele teve muito, sabe? Porque até hoje tem gente que se chama Sabatai. Tem uma pessoa aqui. Não tem cuidado. Não lembro. Ela se chamava Sabatai. Não, uma pessoa que vinha do nosso grupo antigo, de 50 anos atrás. No início o pessoal Tem falava muito Shabbos. Shabatai. No início o pessoal falava Shabbos. Tem até o capítulo Shabbos. Shabatai. Seria Sabatai de É Marovitch? uma religião messiânica. Tem o futuro. Tanto que os árabes não acreditam, mas tem uma porta na qual o Messias vai chegar. Ele vai chegar, é como o Messias vai ser da família dos Koanim, dos sacerdotes. Ele vai entrar na porta. Não, da família do rei David. Não, isso... Da nossa família. Os judeus pensam. Por isso que construíram o cemitério. Exatamente, que é isso para Mas no judaísmo não vai ser sacerdote. Vai ser da nossa família, David Amelech. Não, mas eles achavam que era... Eles achavam que era um Cohen, por isso que tem uma porta de Jerusalém fechada. E para o cemitério, mas não. Fechada. Como eles achavam que os Cohen iam entrar por aquela porta, e o Cohen não pisa em defunto do cemitério, eles
colocaram um cemitério na frente daquela porta, é a única porta de Jerusalém fechada. E tem outra porta, por quê? E tem um cemitério na frente. Porque como o caminho tinha que chegar montado no burro, passando por aquela porta, os árabes, primeira coisa quando invadiram Jerusalém, fecharam a porta e colocaram um cemitério na frente. Porque os árabes são os primeiros que sabem aquilo que pode acontecer. De fato, quando é que eles atacaram a gente? Sempre, quando a gente não esperava. A guerra do Yom Kippur, essa última guerra, quando foi em Simchat Torah, um dia de maior alegria judaica, depois de Sukkot, que estavam todo mundo em festa, porque eles fizeram, estava estudado, era um dia de festa, paz, entraram, massacraram. Eles sabem, O próprio 7 de outubro de 2023 foi Simchat Torah. É isso que eu falei, o 7 de outubro era Simchat Torah, e eles atacaram. A guerra do Yom Kippur também já fizemos isso. Tá certo. Então, eles conhecem muito bem aquilo que nós temos, muito mais do que muitos dos nossos. Então, eles aproveitam os momentos que eles acham que são mais fracos para atacar. O 7 de outubro estava preparado para atacar todo Israel, só que Israel limitou. Mas já foi demais aquilo que foi feito. Agora, eu vou continuar com isso e depois eu vou fechar. Então, vou continuar com isso porque aqui teve a última briga entre Trump e Bibi. O Trump falou que os judeus iam sair da faixa de Gaza. Mas a Golda Meir já tinha falado, Golda Meir, que se os árabes deixam as armas, haverá paz. Se os judeus deixam as armas, não existem mais judeus. Então, acontece que o Hamas não deixou as armas. O último médico que eles fizeram passar, esqueci o nome dele, que fizeram passar como um herói médico e voluntário dedicado ao hospital. No hospital onde ele trabalhava tinha um depósito de armas, o último hospital que foi bombardeado em Gaza, tinha um depósito de armas. E um médico voluntário que trabalhava lá, ele foi no enterro do Ayatollah do Khamenei. Foi no enterro entre os generais do Hamas. Ele se passava por médico em Gaza. Agora fala que ele era um médico voluntário, um bom médico que do hospital ele fez um depósito de armas. Então, o Trump queria que os judeus saíssem de Gaza. Como a Golda Meir falou, no tempo dela, se os judeus deixam as armas em Gaza, não acaba nunca. Então, não adianta ter faixa amarela, faixa não sei o quê, deixar aqui. Não pode ter armas. E armas continuam. Na minha opinião pessoal, o Trump se meteu com o Irã. Agora vai ser. Ele pensou, na minha opinião, que o Irã era a Venezuela. Já, vou pegar. Não, tá lidando com o árabe. Árabe do príncipe. Eles não são árabes, são hashemitas. São xiitas. São persas. Isso aí. A questão. A Pérsia já deixou de existir no século VII. Sim, Quando eles entraram lá. depois voltou. Vocês viram hoje uma notícia, que eu sou afiliado a um negócio chamado Likud, daqui do Brasil, que o cara manda pra gente as notícias. Diz que teria que fazer aquela paz de Abraão com a Arábia Saudita. Ah, sim, acordo de Abraão. Isso, só que agora já teve uma notícia que eles queriam fazer tipo uma paz falsa. Que na hora H eles queriam atacar Israel. Não dá, isso também. É falso. Tem gente que mora em Israel que fala que tudo que o Pepe fala é mentira. O discurso é lindo, mas é tudo mentira. Então, Israel está dividida. Isso é um problema. Isso é pior. E já está, esse é o pior problema de dentro. Somos divididos. Talvez esse é a maior vantagem, porque o povo de Israel sempre foi polêmico. Sempre. Mas a imagem de Israel, esse mundo afora, está muito feia. Está muito feia, está feia na foto. Então fica mais fácil disseminar que todo sionista é assassino. É muito mais fácil espalhar esse preconceito. Sim, mas nem todo mundo acredita nisso.
Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém? Graças a Deus. Mas, posso falar? Uma das boas notícias ultimamente que nós temos tido é a história da Colômbia. Como é o nome dele, Espriella? Não, que foi eleito agora? Isso. Espriella. Né? Ele é assim com Israel, ele está do lado bom, e outros países aí, América do Sul, Latina também, que estão virando a chave aí a favor de Israel. Por exemplo, o Chile, por exemplo, a Argentina. Não é? Claro, Argentina, lógico. Chile são 4 países. Então, mas Então não é todo mundo. Não é todo mundo. o que eu acho extraordinário é assim, por exemplo, nos Estados Unidos, os judeus sempre votaram com os democratas, né? Agora, Sim. estamos com republicanos. Israel era, entre aspas, a esquerda. Agora é o Jabotinsky que é o nosso ídolo, não é mais o mergulho, não. O Jabotinsky, e a Israel ampla, são suas ideias. Às vezes não todo mundo conhece as ideias do Jabotinsky, as ideias que... Isso que está sendo feito com o Bibi é aquilo que o Jabotinsky, que foi muito estudado na minha época, que Israel ia ser mais ampla. Aliás, isso é para ser contado. A ideia do Jabotinsky, que ampliava aquele pedaço que chama Palestina. A Palestina não existia, foi inventado muito depois. Grande Israel, gente. Como? Grande Israel. O grande Israel. Eu sou a favor. Bom, eu também sou a favor. E o Bibi Netanyahu está seguindo essa ideia. E não está a ideia de Ariel Sharon, que devolveu a pedaço de faixa de Gaza, e olha aquilo que custou para a gente devolver a faixa de Gaza. Era um jardim. Era um jardim, estava vendendo agrumes, estava vendendo coisas da terra, podia ser um grande jardim aquele pedaço. Eles destruíram tudo aquilo que tinha sido feito. Não adianta. Aquele Ariel Sharon sonhava de poder tirar uma paz. Tirou os colonos de lá, que eram pacíficos, tirou tudo. Eles não queriam devolver. Agora que tem os colonos que querem ocupar do outro lado, a Cisjordânia. Eu não posso dizer a minha opinião, porque senão aqui... Eu não comparto essa opinião. Mas tudo. A gente ia para casa, que era uma Riviera, tinha hotel, tinha praia, tinha separado. Eu não sou a favor de ocupar terra de ninguém, na realidade. Mas o que está acontecendo é que esse pessoal que está na linha de frente, oriundo da Rússia, a maioria, né, da Ucrânia, esse pessoal, eles estão fazendo uma defesa. Esses caras que se predispõem a ficar nos confins da fronteira de Israel estão fazendo defesa. Todos eles andam armados, não é mais assim, somente ficar lá rascando a terra com a enxada. Mas estão destruindo plantação, chamando palestino. O que é isso? Isso é horrível. Isso não faz. Isso não se faz. Então, mas aí que tá, toda ação que é uma porcaria tem uma reação pior ainda. Meus amigos, termina aqui, preciso ir embora. Muito obrigado por acompanhar. 67, tinha conquistado todo o Sinai. Na hora que devolveu o Sinai, quis devolver Gaza. O Egito não quis. Por quê? E agora o Egito coloca barreiras para que o palestino não quer. Por que o Egito não quis? Pois é, porque o Egito deixou para nós a bomba. Claro. Eu não comparto essa ideia. E qual que é a sua ideia? Fala. Por exemplo, o que ela falou? Ela falou de que vai fazer uma amnistia fictícia. Não será que a gente tem que fazer a mesma coisa? Não. Tem sim que vamos aceitar um país palestino. Nunca foi aceito. Mas isso vai acontecer daqui a 50 anos. Não vai. Eles não têm palavra, não tem com quem combinar. Eles não são. Não tem com quem combinar. Vocês, Eu não acredito. O senhor está falando sua opinião com a minha. Esse era o sonho do Abaeba, do Não tem com quem. Exatamente. Era um sonho.
Se a pessoa está se esse voltando sonho para pode durar 200 anos. nós somos democráticos, nós somos civilizados, a gente está perdendo a nossa civilização.